A paz do Senhor Jesus, amém, glórias a Deus. Queridos, olha só, nós estamos aqui no canal Mulher Forte e eu vou começar a trazer um material aqui bem explicativo, palavras sobre as mulheres da Bíblia. Tem tantas mulheres que deixam um legado muito tremendo, muito bom para que nós possamos seguir. E mulheres também que nem o nome delas aparecem, que também deixou algo extraordinário para nós seguir e aprender também. Mas eu vou ler aqui uma palavra e hoje eu vou falar de uma mulher muito especial e gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Olha só, Amós 3 e o versículo de número 2 diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente tenho conhecido ou tenho escolhido. Aleluia, glória a Jesus. De todas as famílias da terra, a vós somente escolhi ou conheci. Amém? Algumas traduções falam escolhi, outras falam conheci. Amém? Amém? Eita, meu Deus, aleluia. E eu quero falar um testemunho aqui. Eu quero dar um testemunho de uma mulher muito importante para mim. A minha mãe. A minha mãe, Dona Virgilina Silva Nolácio, foi uma mulher muito guerreira. Mãe de 12 filhos, criou os 12 na maior pobreza que possa imaginar. Na roça, trabalhando para sustentar, ajudar ao sustento da família. Era uma mulher muito trabalhadora, uma mulher muito prestativa, muito ativa e criou esses 12 filhos. Essa mulher é uma mulher assim muito tremenda, uma mulher forte, uma mulher que trabalhava praticamente de domingo a domingo. Durante a semana na roça, dia de sábado era barraca na feira, barraca de algumas coisas de comida. Nós morávamos, sou baiana desde quando nasci, claro, e lá tem costume, né? Ainda hoje eu não sei, mas no meu tempo, quando era criança, ainda adolescente, pré-adolescente, costumava vender comida, requeijão, arroz doce, canjica. Então ela fazia cocada, então ela trabalhava com isso, fazia cocada, fazia arroz doce, fazia canjica e tinha requeijão na banca. Eu não lembro mais se tinha mais algumas coisas, biju, não sei, se tinha tapioca, né? E ela era durante a semana na roça, trabalhando para outras pessoas. E ganhava um dinheiro assim, se a gente for falar hoje, era muito insignificante. E essa mulher, ela venceu a vida. Depois eu vim para São Paulo, ainda adolescente, e depois de muitos anos, eles vieram para cá também. E a gente sempre foi uma família muito simples, né? Muito pobre na Bahia, né? Mas assim, nunca faltou assim o que comer para dizer assim, olha, passamos o dia com fome, nunca. A gente via criança desmaiada de fome, numa terrível seca que teve, não lembro mais o ano, mas foi bem difícil. E a gente via ali crianças desmaiando de fome e a gente tinha pelo menos farinha seca para comer, com café. Então, assim, a minha mãe foi uma mulher muito forte, trabalhou a vida inteira para criar a gente, não para dar o melhor, porque não tinha como dar o melhor, para dar o necessário para sobreviver, né? Eu me lembro que eu com 10 anos, meu pai resolveu mudar para a cidade para a gente estudar, né? Que foi de mim para o restante. O resto não estudou, ficou era na roça e estudou apenas para aprender a ler só. E nós mudamos para a cidade para
para a gente estudar. E eu me lembro que era muito difícil, a situação. Por exemplo, a gente não tinha o que os outros tinham, a gente não tinha o sapato que os outros tinham. A gente era bem simples mesmo. E graças a Deus que eu consegui estudar, que naquele tempo, que não faz tanto tempo assim, né? Se você terminasse o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, que hoje é do primeiro ao quinto ano, já era uma grande conquista, já era uma grande coisa. Era como se você tivesse, pelo menos hoje, um ensino médio, no mínimo, um ensino médio técnico, sei lá, porque tinha muito valor, né? Tinha muito valor. É tanto que quando a gente terminava isso, a gente poderia ter dar aula, poderia ter dar aulas, né, para os que estavam lá começando. E foi essa luta, a minha mãe sempre trabalhando, sempre tentando dar o melhor para a gente, o melhor que ela podia fazer, né? E mudamos, eu vim para São Paulo ainda adolescente e eles ficaram. E depois de muitos anos eles mudaram também. Então, quando chegou aqui, eles não trabalhava, né? Porque não tinha como trabalhar, não onde que minha mãe ia trabalhar, né? Não tinha, e já era mais, né? Já tinha um pouco de idade, então ela ficava mais cuidando da casa mesmo. E meu pai resolveu botar uma banca, porque meu pai sempre foi também de negócio, né? De comércio, colocou uma banquinha lá, abriu um negocinho lá bem pequeno e vendia frango. Então eles trabalhavam vendendo frango, vendendo coisas assim, né? Comida, algumas coisas de ovos, essas coisas assim. E assim, chegou o tempo que não deu mais, eles mudaram dali, e aí o tempo foi passando. E minha mãe chegou um tempo, né, que ela não deu mais para ela tomar conta nem da casa dela, né? Tem hora que no final dos tempos, assim, que foi para ela partir, né, agora há pouco, ano passado, uns 2 anos atrás, ela começou assim, depois do Covid, né, que ela pegou em 2020. Não sei como é que ela não partiu naquele tempo, né? E assim, ela, depois do Covid, que a gente percebeu que ela ficou meio variando da cabeça, né? Ela não falava mais coisa com coisa. Então, e ela ficou bem abatida mesmo. Foi quando meu pai partiu. Aí agora ela ficou já em cima da cama e não fazia mais nada e não queria nem comer. E aí eu olhava para ela assim, aquela finurinha em cima da cama, e falava, meu Deus, quem foi a minha mãe, né? Uma mulher trabalhadora. Sem contar que lá na Bahia também, além de trabalhar na roça, ela lavava roupa para as pessoas, né? Quando não tinha roça, tinha lavagem de roupa. Então ela pegava aquelas bacia enorme, e botava na cabeça e ia pro rio lavar. Passava o dia inteiro lavando roupa e muitas vezes comendo, sabe o quê? Farinha seca. E hoje, quando eu me lembro assim, eu falei, meu Deus, quanto a minha mãe foi guerreira. Aí quando eu via ela em cima da cama, agora nos últimos tempos, ela, daquela finurinha, fina, mas magra, não comia mais nada. Quando eu estava nos últimos dias, né, e eu olhava para ela assim, e falava, meu Deus, quem foi a minha mãe, né, que trabalhou tanto, que lutou tanto, que fez tanto, e agora se encontrar desse jeito. Mas assim, o tempo passou, né, irmãos? O tempo passou, as coisas mudam, né? Não tem mais aquilo. Aí muitas vezes eu ia lá na casa deles, que eu sempre morei fora, eu ia lá e tinha tudo. Eu falei, meu Deus, olha aí a diferença, né? Aí eu ficava assim olhando, né? E lembrando daquele tempo que a gente não tinha nada. E muitas vezes a gente vê a geladeira com tudo lá, legumes, frutas, carnes, peixe, frango. E eu falava assim, meu Deus, olha aí a bonança hoje. Antes, se a gente tivesse isso aqui, era bilionário naquela época. E assim a minha mãe foi definhando, né? Definhando, até chegou um momento que não deu mais. Ela partiu ano passado, dia 15 de julho. Ela ia fazer 92 anos no dia 19. E ela partiu no dia 15.
Então, a minha mãe, assim, foi uma mulher muito guerreira para criar 12 filhos, né? Como ela teve 12 filhos, e eu fui uma das que mais dei trabalho em termos de doença. Eu fui sempre doente, né? Depois eu vou, a segunda mulher aqui, que eu vou contar o meu testemunho, tá? E vocês vão ouvir. Então, eu fui a mais doente, a mais dodói, a mais mimimi, e eu achava até, tem hora que eu pensava assim, será que eu não sou filha, hein? Porque, ai, tanta diferença, assim, e, e é isso, queridos. A minha mãe foi uma guerreira e merece ser contada aqui o testemunho dela. Ela venceu, né, aquela pobreza que tinha após vir para São Paulo e os filhos trabalhando, né, pai também fazendo alguma coisa, e aí a vida mudou, né? Graças a Deus que a vida deu uma mudada. Não tinha mais aquele negócio de não ter o que comer em casa, né? E a minha mãe partiu assim numa situação que eu olhava assim, falei, meu Deus, quem era minha mãe, né? Tão forte, tão piadenta, aquela mulher, meu Deus do céu, a gente sorria com a minha mãe o tempo inteiro, era piada atrás da outra, era coisa assim que, meu Deus do céu, a gente sorria, a gente ria demais, quando eu juntava as netaiadas, os bisnetaiadas, as netos, né, os netos, bisnetos, né, era só cutucando ela para falar piada, e a gente dava risada, aquela folia toda. A minha mãe era muito ativa, muito assim alegre, brincava muito, dava risada muito, falava muito piada, ela inventava coisa para falar para a gente dar risada. E era assim, e assim foi a vida, a peleja dela, e chegou o final da vida, né? Todos nós temos um final, todos nós nascemos, crescemos e também chegou o momento da gente partir, chegou o dia dela partir. E assim, eu agradeço sempre ter nascido nessa família. Meu pai, a minha mãe, pessoas honestas, pessoas que nunca, apesar da pobreza, nunca pegou, nunca tirou nada de ninguém e ensinou a gente assim também, né? Não pôr a mão em nada do que é dos outros, sempre ser verdadeiro, sempre ser fiel a Deus em primeiro lugar e aos homens. Então, eu agradeço muito por ter nascido dessa família, apesar da luta, da dificuldade, mas tem nome, né? Se alguém chegar na cidade lá e perguntar pelo meu pai, João Nolácio, todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, né? Pelo menos os mais velhos, né? A cidade sempre renova, né? Vai renovando, mas se perguntar lá, todo mundo sabe quem é e fala muito bem dele. Então, não é porque é pobre, que nasceu num lar pobre, que a gente precisa se desviar, né, para o mal. Temos que seguir, temos que ter um bom exemplo. E o meu pai é assim uma pessoa muito fora da curva, fora do normal. O meu pai, ele mal sabia ler, mas era um contador, era um engenheiro, era um contador. Meu pai, num tempo, ele trabalhava com empreita de roçado, de derrubar para fazer roça. Então, ele pegava essas empreitas e ele fazia as contas de cabeça, no lápis, e muitas vezes na cabeça ele fazia as contas. Tinha um caderno, ele era um verdadeiro contador, né? Sabe conta assim melhor do que a gente. Falasse qualquer conta para ele, ele pensava e dava o resultado. Era incrível, né? Honesto, abençoado. E foi assim a vida da minha mãe e da minha família, né? Principalmente da minha mãe, que é o tema mulheres aqui, que eu vou começar a falar sobre as mulheres da Bíblia, conhecida e desconhecida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero que agregou alguma coisa aí na vida de vocês, através dessa palavra, de todas as famílias da terra, a vós somente escolhi. Então, eu fui escolhida para nascer da minha mãe e do meu pai, você foi escolhido, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus.